bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, né? Vim aqui falar com vocês, nossos queridos convidados ilustres, né? Meu amigo, grande amigo, né, de escola, Gabriel e meu professor Carlos. Hoje nós vamos estar retratando para vocês, pessoal, uma iniciativa de um projeto podemos dizer assim, né? Uma forma de retomarmos o quanto é importante a gente combater, né, problemas sociais e entre outros problemas cotidianos. Então, o nosso tema de hoje vai ser o bullying. Hoje nós vamos retratar com o nosso professor Carlos, né, que é um professor, né, que se desenvolve bem nessa área social e vai estar retratando alguns, né, definições de como ocorre, o que é e tudo mais. Então, fiquem com o nosso podcast, espero que vocês gostem muito e compartilhem, deixem um like e é isso. Bom podcast. Opa, galera, aqui é o Gabriel e professor Carlos, primeiramente eu queria agradecer, né, por ter aceitado o convite para participar aqui do podcast. E o tema disponibilizado para a gente hoje foi sobre o bullying. E aí, para começar o podcast, para começar aí uma introdução, né, eu queria que você, em sua concepção aí, como professor de sociologia, abordando as áreas sociais, queria que você nos falasse aí, compartilhasse seu conhecimento para a galera sobre o que é o bullying, professor. Você poderia falar isso para a gente? É um prazer participar aqui dessa nova plataforma de difusão de conhecimentos aqui do universo. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando. E muito interessante essa abordagem temática que você nos trouxe, a abordagem do bullying. É muito importante ter esse debate, ainda mais sobre os últimos acontecimentos desses dias aí que se passaram, os tristes acontecimentos. Infelizmente veio a óbito um jovem chamado Carlos Teixeira, um paulista, Carlos Teixeira, de 13 anos de idade, um jovem autista, que residia na Praia Grande, São Paulo, e infelizmente ele veio a óbito por conta dessa temática, dessa problemática social que é o bullying. O jovem foi agredido no banheiro de uma escola, passou uma semana passando mal, teve toda a questão da insuficiência respiratória, as costelas fraturadas, passou uma semana aí de terror e de inferno constante, até que infelizmente ele veio a óbito. Falar sobre o bullying é falar sobre um tema muito sensível, é um tema muito tocante, principalmente para os jovens que estão escutando aí. Você me perguntou o que é o bullying, o que significa, e semanticamente a gente pode definir o bullying como ações de intimidação e de maus tratos entre indivíduos. Sabe? O bullying, como a gente sabe, é uma palavra estrangeira, uma palavra em inglês, que vai nos designar justamente essa perspectiva de subjugar uma outra pessoa. Você colocar uma outra pessoa para baixo, colocar todas as frustrações e problemáticas diárias naquela pessoa e fazer com que ela se sinta inferior por representar as características físicas que ela tem, ou então características pessoais ou emocionais que ela tem, e colocar isso para diminuí-la, para fazer com que ela se sinta mal, para você sair como, entre aspas, o engraçadão da turma, o bambambam. Bam, bam. E essa tratativa do bullying vai fazer justamente com que os jovens tenham esse tipo de liberdade para praticar o ato dentro do contexto escolar. Não é válido ressaltar aqui que não apenas acontece no contexto escolar. Acontece também, pode acontecer na rua da sua casa, com seu vizinho, com seus primos, na sua própria família. Enfim, mas essa prerrogativa do bullying que a gente vai ter, o que foi tido na pergunta é o que é o bullying. O bullying é justamente isso, a intimidação, a agressão física ou psicológica ou sexual de um indivíduo para com o outro. Isso você pode ter uma agressão tanto individual quanto coletiva em relação àquele determinado indivíduo. Bom, professor, muito obrigado, viu? Agora que todo mundo já sabe o que é o bullying aí, foi bem esclarecido, acredito que todos entenderam, né? E, professor, agora eu queria saber uma coisa, como ocorre o bullying? Como ele acontece? Mais ou menos assim, como ele começa, como ele é desenvolvido, sabe? E tipo, até qual ponto a gente pode dizer que é uma brincadeira e a partir de qual ponto a gente pode dizer não é mais uma brincadeira, é considerado bullying, sabe? E aí
eu queria saber isso um pouquinho e esclarecer para o pessoal também, né? Então, Gabriel, ótima perspectiva, ótima abordagem essa na linha tênue entre a brincadeira e o bullying, tudo que faz correlacionar isso, porque hoje é muito comum as pessoas dizerem, eita, não é brincadeira, que é isso, fulano só estava brincando. Não, são simplesmente um grupo de jovens tirando onda um com o outro. Essa confusão do bullying e da brincadeira é algo muito sensível para a gente analisar e também é algo muito perigoso, ao olhar de quem está de fora. Por quê? A simples diferenciação do que é uma brincadeira e o que é o bullying é qual vai ser a reação do alvo das brincadeiras, do alvo das piadas. O mais comum a gente se ter em grupos sociais, ainda mais grupos sociais de pessoas jovens, dentro da escola e tudo mais, é o tipo de brincadeira, o tipo de zoação. E o que vai diferenciar essa zoação do bullying é simplesmente a reação de quem é o alvo das brincadeiras. Se o alvo da brincadeira brincar junto também, sorrir, não se importar de fato com as brincadeiras e permitir que aquelas brincadeiras aconteçam, ok, é o mais normal que existe. Entretanto, o bullying, o que é que vai acontecer em relação ao bullying? O bullying é a subjugação de determinado indivíduo. É colocar a pessoa para baixo, fazer com que a pessoa se sinta mal em relação à brincadeira, perceber que a pessoa se sentiu mal e mesmo assim continuar com aquela estratégia de fazer você se sentir mal pelo seu cabelo, se sentir mal pelo seu porte físico, se sentir mal pela sua pele, em qualquer situação, pelas suas características emocionais, seu modo de agir, em qualquer situação que a pessoa não goste, não permita, não dê a liberdade para essas brincadeiras acontecerem, é onde o bullying vai se instaurar. Tem um filme muito interessante, tem dois filmes muito interessantes para a gente lidar com essas tratativas. Um é o chamado Carrie a Estranha, é um filme fictício que vai é, abordar essa perspectiva do bullying e vai ter uma diferente pegada também, vai falar um pouco sobre Carrie com poderes, coisa toda, mas falando do bullying especificamente, ele vai colocar lá que as constantes brincadeiras em relação à personagem principal vai fazer com que ela se submeta a uma exclusão, a uma individualização da sua dor. Se você vê todo mundo sorrindo das brincadeiras que são apontadas para você, menos você não vai ter com quem desabafar. Pô, não estou gostando disso que fulaninho está dizendo. Ah, mas é brincadeira. Mas a partir do momento que eu não estou gostando, eu não estou dando essa liberdade, eu não estou condicionando você a brincar, mostrando efusivamente que não estou confortável com tal brincadeira, é onde o bullying se alastra. Por isso que a perspectiva da escola, a perspectiva familiar, nessa abordagem, nessa diferenciação é essencial para a gente ter uma clareza maior dessa linha tênue entre bullying e a brincadeira, entende? Outro filme muito interessante que eu gostaria de citar para vocês é Preciosa. Preciosa, eu acredito que seja um filme de 2010, 2012, por ali, no início da década passada, que vai falar também um pouco sobre essa perspectiva da subjugação do indivíduo, das brincadeiras não chamado de brincadeiras, né, mas do alvo de piadas constante que existe em relação a essa personagem do filme principal, que faz com que ela individualize a sua dor. A sua dor passa a ser constantemente motivo dela se afogar sozinha, não vai ter com quem conversar entre os amigos, entre a família, ela também não tem esse acolhimento que é essencial nesse trauma que é o bullying. Ou seja, essa diferenciação entre bullying e brincadeira não pode ser tida apenas por quem pratica, mas é essencial o olhar de fora, de uma gestão escolar, de um professor, da própria família, do tio, do pai, do avô, de entender o que é a brincadeira, o que é o bullying e entender o que se passa no alvo dessas piadas, dessas brincadeiras. Esse filme que eu citei para vocês, Preciosa, é muito interessante para a gente analisar essa abordagem do bullying, essa abordagem da individualização da sua própria dor, no qual, no próprio contexto familiar, ela não tinha esse acolhimento, não tinha essa liberdade de falar o que estava sentindo, e muito menos no contexto escolar, no qual ela era alvo de diversas piadas, no qual ela não se sentia confortável e não dava liberdade para tal, se sentia mal pelo tipo de comentário que era exercido sobre ela. Já era uma personagem de grande porte, era uma personagem mais robusta, era um personagem de tom de pele negro e tudo mais. Se passa nos Estados Unidos esse filme, então vai ter ali a perspectiva do racismo, a perspectiva da gordofobia inserido nisso.
o bullying vai falar muito sobre isso, né? Sobre os tipos de preconceito enraizados na sociedade que se colocam no contexto escolar como temática de bullying. E o bullying nada mais é do que os preconceitos enraizados na nossa sociedade. A gente sabe que a nossa sociedade tem o preconceito racial, o preconceito de gênero, o preconceito etário, o preconceito da própria gordofobia. Existem diversas problemáticas sociais que estão atreladas ao bullying. Essas problemáticas se crescem no contexto de bullying, justamente por essa, em alguns casos, falta de acolhimento e falta de absolvição em relação ao problema, entende? Então essa problemática no filme Preciosa e no filme Carrie a Estranha é muito importante para a gente conseguir entender essas diferenciações aí entre bullying e brincadeira e o que isso acarreta na individualização da dor do estudante, sabe? Por isso que é essencial o acolhimento tanto da gestão escolar quanto da família para a gente ter essa maior compreensão do que o aluno está sentindo, do que aquele indivíduo está sentindo, do que o jovem está sentindo em relação à sua própria vivência. Bom, dito aí nessas perguntas do nosso amigo Gabriel, o nosso querido professor Carlos, também tem minhas perguntas sobre o bullying, né? Como é que o bullying está no cotidiano, né? Então, professor Carlos é diretamente assim, que o senhor é um professor que desenvolveu bem essa área de questões sociais. Eu queria perguntar ao senhor se o bullying é considerado um crime, se existe códigos penais, não códigos penais, sabe? Mas assim, uma maneira de punição para quem pratica o ato de bullying, uma restrição de idade para uma punição severa para quem comete o bullying, se é maior de idade, a punição maior, se é menor de idade, a punição é menor. Queria entender se o bullying ele pode ser considerado um crime dentro da nossa sociedade. Então, o que a legislação vai falar sobre o bullying é algo muito recente, sabe? Essa temática do bullying, toda a problemática social do que é o bullying, principalmente instalado nesse contexto escolar, é algo muito recente, principalmente de 2000 para cá. Nesse século XXI é que o debate se efervesceu, vamos dizer assim. E por que isso se deu? Esse novo incremento do bullying ele vai começar muito na discussão lá nos Estados Unidos, porque esse debate começa a partir desse século, porque em 1999, em abril de 1999, acontece o chamado Massacre de Columbine. O Massacre de Columbine foram dois jovens que se armaram até os dentes, chegaram na escola e saíram atirando para tudo que é lado. Mataram alunos, mataram funcionários da escola, mataram professores, a queima-roupa, e foi uma chacina, foi algo terrível que aconteceu lá nos Estados Unidos, que envolve a problemática do desarmamento e tudo mais, a problemática do bullying associado ao desarmamento, toda a questão da violência doméstica que os jovens sofriam, enfim, tudo que aconteceu nesse período fez se refletir o debate nas escolas, principalmente no meio acadêmico, sobre essa violência que acontece no contexto escolar, sobre essa violência do bullying. Daí surgiu esse termo bullying em si. Essas intimidações, essas ações contra jovens, como eu falei anteriormente, fazem com que exista a individualização da dor desse jovem. Ou seja, ele ficar sozinho com seus próprios pensamentos, com suas próprias dores e com suas próprias modos de pensar em relação àquilo, modos de agir. O que aconteceu em Columbine foi que o reflexo de toda essa problemática social acarretou nesse tipo de conduta desses jovens. De pegarem armas e, eita, vamos partir para a vingança, vamos fazer acontecer e tudo mais. Toda essa falência da sociedade que aconteceu, essa tragédia é uma falência social, não só dos Estados Unidos ou daquela escola em específica, de toda uma sociedade. Fez se refletir, fez dar luz a esse debate do bullying. E de lá para cá, várias leis foram instauradas e várias sanções também foram feitas aqui no Brasil, em território nacional. Existe hoje a lei anti-bullying. O que é que a lei anti-bullying vai dizer? O principal motivo, a principal questão, o cerne da questão do bullying vai estar principalmente focado nas escolas. 80% dos casos de bullying, como eu falei anteriormente, está presente no ambiente escolar. E por que isso acontece? Por conta da efervescência e do agrupamento de jovens que existe de modo constante na escola. Ou seja, a lei anti-bullying vai dizer que todas as perspectivas sociais precisam envolver a escola nesse debate.
tudo que a escola for fazer, a gestão escolar for fazer em relação ao bullying, precisa ser debatido com a família e também com o Estado. Essa lei anti-bullying foi sancionada em janeiro de 2024, mas existiram outras diretrizes legais também para falar sobre o bullying. Lá em 2015, existiram diretrizes que faziam com que as condutas da escola e da família precisavam estar associadas para que existisse uma melhor compreensão do que existia na vida de determinados jovens, sabe? É um trabalho mútuo, é um trabalho sempre constante em relação à família, em relação ao Estado, em relação à gestão escolar, para ter uma melhor compreensão e um melhor debate sobre esse tema. Inserido nessas diretrizes, existe também o programa de combate à intimidação sistemática. Esse termo, intimidação sistemática, é um termo em português para falar sobre o bullying, é simplesmente uma modificação de termos aí. Esse programa vai consistir em diversas tentativas de punições e aconselhamento desses jovens que praticam o bullying, porque é essencial a gente levar a tratativa do bullying para uma perspectiva de ensinamento, diferente de uma perspectiva de punição. Obviamente que precisa haver a punição em casos extremos, principalmente como o último caso que a gente teve, como eu citei anteriormente, do Carlos Teixeira, que foi espancado até resultar na sua morte. Isso precisa haver uma punição severa, mas o ensinamento e o direcionamento aos jovens é essencial nessa prática do bullying, sabe? O aconselhamento, principalmente a participação do conselho tutelar em relação a isso, o trabalho de informações, de gerar eventos que tenham essa tratativa no meio escolar também, a participação dos familiares também nesse contexto da escola é essencial para que a gente dê a luz a esse debate, sabe? As punições existem, elas podem ser aplicadas, principalmente pelo DPCA, o Departamento de Programa da Criança e do Adolescente, de Proteção à Criança e ao Adolescente. Existem essas medidas punitivas, mas o mais importante, o essencial para que se tenha aqui é dar luz a informações a esse debate, sabe? É preciso que a família, a escola e o Estado estejam em total associação para que esse debate avance, para que as medidas de fato tenham frutos. Essas diretrizes legais da conduta da escola, família, da escola e da família, o programa de combate à intimidação sistemática, todas as medidas socioeducativas precisam de ter essa associação, sabe? Não adianta você ficar apenas no debate, à luz do debate e tudo mais. É preciso que essas informações sejam transpassadas aos alunos, é preciso que ações efetivas sejam tomadas em relação a isso, para que a gente possa colher frutos maiores posteriormente em relação a essa temática. Bom, né, dito minha primeira pergunta ao senhor professor, queria saber se o bullying, por que o bullying ocorre com mais frequência nas escolas? Queria fazer essa reflexão com o senhor, pois se a gente observar assim, né, que minha dúvida que surge, porque se a gente observar na questão do convívio escolar, percebemos sim, de fato, isso ocorre com uma grande frequência. E por que ele ocorre com mais frequência nas escolas do que em outros ambientes, entende? Eu queria entender se tem alguma característica que induza os alunos a praticar esse ato, né, de bullying dentro das escolas, ou porque muitas vezes são influências que eles acabam criando, né, dentro da escola e começam a praticar esse ato de violência verbal. Exatamente, meu caro. O bullying e o cyberbullying, também o bullying digital, ele vai estar muito presente nos agrupamentos sociais que são feitos dentro do colégio, sabe? O colégio hoje, a escola, é como se fosse uma sociedade de pessoas jovens. É uma mini sociedade de pessoas jovens. Como eu falei anteriormente, o bullying é um espelho de todas as problemáticas sociais que a gente vai ter, não só a problemática inserida nos jovens, mas uma problemática mais expansiva socialmente falando. O bullying vai ser todas as prerrogativas de preconceitos sociais que existem na nossa sociedade. O preconceito de raça, o preconceito etário, o preconceito de gênero, tudo isso são problemáticas existentes na nossa sociedade. A gente pode trabalhar aqui em cada eixo temático todas as suas raízes. Quais são as raízes do preconceito de gênero, a raiz do patriarcado brasileiro, o que é a raiz do preconceito de raça, toda a nossa história escravista, toda a nossa herança escravista, nossa má herança escravista,
que vai acarretar a esse determinado pensamento social. E por aí vai, o preconceito de gordofobia, o preconceito contra pessoas LGBTQIA+, todo o preconceito etário também, tudo isso é algo inserido e enraizado na nossa sociedade. E o que o eixo temático do bullying vai fazer? Ele vai pegar todos esses preconceitos sociais que nós temos e colocar dentro da escola, dentro do ambiente em que os jovens estão inseridos. Obviamente que a escola é um dos principais ambientes para que o bullying floresça, mas é importante a gente citar aqui que isso é muito perigoso também em determinados contextos familiares, com irmãos, com primos, com tios em alguns modelos, também na rua, seu vizinho, aquele seu colega de rua lá, pode fazer determinado bullying com você. Isso vai citar muito sobre agrupamentos sociais, sabe? Vai trabalhar muito sobre agrupamentos sociais. E esses agrupamentos sociais vão estar muito presentes nas escolas, justamente pelo convívio social dos jovens, essa efervescência do convívio social. O primeiro ano com o nono ano, com o segundo ano, são jovens ali de 16, 15, 14, 13 anos, que estão na sua etapa de, vamos dizer assim, início de uma vida em sociedade, sabe? A escola cumpre muito esse papel de apresentar os jovens, apresentar as crianças lá no fundamental, o funcionamento da vida social, o funcionamento do que ter uma regra e uma normativa social. Ela vai dizer, você vai acordar cedo para ir para a escola, você vai precisar estudar para aprender a matéria, você vai precisar demonstrar o que você aprendeu nas avaliações, você vai precisar demonstrar respeito ao professor em sala de aula, sabe? Você vai precisar demonstrar disciplina para estudar tal matéria, ou seja, esses ensinamentos da escola não são apenas ensinamentos em base de conteúdo. O conteúdo de matemática foi esse, o conteúdo de física foi esse, o conteúdo de geografia foi esse, mas principalmente o ensinamento das normativas sociais, sabe? O ensinamento do que é ter responsabilidade em relação a determinado fato. Eita, vai ter prova amanhã, vou precisar estudar. Eita, o professor passou trabalho, vou falar aqui com meus colegas o melhor jeito que a gente pode apresentar esse trabalho, sabe? O que vocês agora do colégio estão fazendo nessa perspectiva de fazer um podcast, fazer uma nova abordagem em relação ao assunto, tudo novas inovações. Novas inovações é bom, né? São essas novas propostas que acontecem dentro do ambiente escolar que vai fazer você ter o pontapé inicial para a vida em sociedade. Esse próximo passo do pós-escola vai funcionar muito parecido com o que acontece dentro da própria escola. Você vai precisar acordar cedo também para poder trabalhar, ou então vai acordar cedo para ir para uma faculdade. Você vai ter essas responsabilidades na vida adulta, vamos dizer assim. Coisa que a escola também funciona, a escola também é um motivo para se aprender essas normativas sociais, sabe? E o bullying vai estar inserido nesse contexto, já que a gente vê a escola como uma mini sociedade, um mini pontapé inicial para os jovens, para o convívio em sociedade, toda essa prerrogativa do preconceito social que a gente vê enraizado vai fazer parte também desse contexto escolar, porque é algo de fora para dentro, é algo de mentalidade social, não é algo construído dentro da escola, é algo que a escola transparece por conta da sociedade que está inserida, sabe? Então todas as mazelas sociais que a nossa sociedade brasileira vai apresentar, a escola também vai ser um modelo de determinadas mazelas sociais. E é para isso, exatamente para isso que o ambiente escolar, o ambiente proposto pela gestão escolar, precisa ser um ambiente emancipatório a vocês jovens, sabe? Paulo Freire vai falar muito sobre um conceito chamado cultura de paz. O que é que ele vai dizer esse conceito de cultura de paz? Ele vai colocar na escola justamente esse papel da educação na exposição das injustiças sociais que acontecem. Como eu falei para vocês, todas essas mazelas sociais vão ser refletidas também na escola, não há como ser diferente. E o papel da escola é levar essa emancipação e levar luz a esse debate, sabe? O bullying é um debate, é uma pauta social muito, muito interessante para a gente fazer, para a gente dar luz a essa temática, sabe? Vamos falar aqui sobre o preconceito racial, o que está enraizado na nossa sociedade em relação ao preconceito racial. Vamos discutir sobre isso, vamos falar sobre o preconceito etário, vamos falar sobre o preconceito de gênero, ou seja, esse incentivo à colaboração coletiva de escola, família, sociedade,
a compreensão dos alunos de como funciona essa roda geral nos agrupamentos sociais, é um papel da escola, sabe? Como havia dito aqui anteriormente, o papel da escola não é passar simplesmente os conteúdos, como a gente faz enquanto professor, mas também passar um pouco das normativas sociais mais adequadas para se conviver, sabe? E essa perspectiva do bullying, tudo que está sendo feito aqui, esse podcast, levar essas informações, levar esse debate à tona, é essencial para a gente ter um melhor convívio e uma melhor emancipação sobre determinado tema, sabe? Eu acredito ser muito sensível a esse tema, ainda mais pelo contexto que a gente vem passando aqui. Eu falei um pouco sobre o massacre de Columbine. O massacre de Columbine foi no dia 20 de abril de 1999. A partir disso, surgiram novos debates, novas linhas de pensamento. E esse ano faz 25 anos do massacre de Columbine. Haviam várias rodas de debate em várias universidades, Brasil afora. A escola também propondo esses debates junto com seus alunos. Infelizmente, aqui no Brasil, houve esse caso do Carlos Teixeira, lá em Praia Grande, que ele veio a óbito justamente por conta da prática do bullying, sabe? Por conta dessa agressão física, essa agressão psicológica que ele já vinha sofrendo há muito tempo. Tem um vídeo do pai dele, enquanto ele ainda estava vivo, junto com ele, que é muito tocante. O pai dele vai falar: eita, os meninos estavam brincando com você e você não estava brincando de volta, né? Aí ele: não estava brincando de volta. Eles eram seus amigos? Não eram meus amigos, eu não falava com eles. Um vídeo do pai, obviamente, emocionado em ver o filho naquele estado, que faz a gente refletir um pouco sobre o que a gente estava falando anteriormente, em relação à linha tênue de brincadeiras e do bullying, da prática do bullying, sabe? O que a gente pode ter como subjugamento de determinada pessoa e como uma brincadeira de fato, uma brincadeira saudável entre amigos. Então, esse olhar atento da escola é essencial para uma melhor absorção do sentimento do jovem, sabe? A interação entre escola e família é essencial nessa prerrogativa do bullying. A gente não pode observar determinadas situações, eita, dar um sermão, falar uma coisa ou outra e fazer com que essa prática seja constante, permaneça constante, sabe? O acolhimento da família e da escola é essencial para que o jovem sinta que possa desabafar com alguém, sinta que possa conversar com alguém sobre o que está sofrendo, sobre o que está sentindo. Entende? Esse afogamento de sentimentos que o bullying provoca é algo que vai também provocar o suicídio de vários jovens. Não vão aguentar a pressão psicológica que o bullying fornece. Isso é uma pena, é uma tragédia que acontece nas nossas escolas com nossos jovens e que precisa ser debatido, precisa dar luz às informações. Essa perspectiva aqui que o colégio trouxe juntamente com vocês foi essencial, foi muito boa essa abordagem, muito boa esse debate aqui sobre esse tema, para a gente ter uma melhor compreensão e ter um alerta maior sobre o que é o bullying e o que ele representa na nossa sociedade, beleza?